Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Mauro, sou autor do livro Dominando o Herpes em relação à área da saúde e também tenho outros livros publicados. Além de falar sobre saúde, eu gosto de falar sobre pequenas cidades, empreendedorismo e demais detalhes. Você vai conseguir se inscrevendo aqui no meu canal. Eu faço esse convite agora para você. Mas vamos ao assunto importante, um assunto essencial que está na capa do vídeo e está no título. Vamos falar sobre o estigma em relação ao vírus do herpes. Quase sempre, principalmente nas últimas décadas, com o aumento explosivo, não apenas da transmissão do vírus, que o vírus do herpes, por exemplo, o herpes labial, ele é transmissível a partir do compartilhamento de copos, talheres, objetos pessoais, podem ocorrer a transmissão nestes cenários. E o herpes na parte íntima é considerado uma IST também. Isso é muito importante deixar claro, é considerado uma infecção sexualmente transmissível. E claro que quando uma pessoa está quase sempre com uma crise ativa, ela vai fazer a transmissão para outra pessoa. Claro que existem condicionantes, é necessário que abra-se uma janela de possibilidade para que isso aconteça, mas nós sabemos que, infelizmente, é muito mais comum do que nós imaginamos no primeiro momento. Mas eu não quero falar especificamente sobre isso hoje. Eu quero falar sobre a questão do estigma. Inclusive, dentro do cinema, temos filmes dos anos 70, filmes dos anos 80, que trabalham dentro da própria cultura, no caso da cultura americana, a questão do estigma do vírus do herpes. Infelizmente, tivemos até comentários aqui que tivemos que, de certa forma, não concordar com eles, de que pessoas não se relacionam com aquelas que têm o vírus do herpes, inclusive gera uma red flag. Isso é um absurdo para começo de conversa, até porque mostra um desconhecimento da própria ciência. Vamos lá. O vírus do herpes, antes de mais nada, 99% das pessoas tiveram algum tipo de contato com ele e de 1 a 5% das pessoas vão ter as crises reincidentes. É o vírus mais transmissível do mundo, é o vírus do herpes em relação à comunidade humana. O que é preciso entender, antes de mais nada, sobre a educação em relação a este assunto? Ninguém pediu para ter herpes, para começo de conversa. Temos jovens, adolescentes, idosos, muitos daqueles que depois dos 50, 60 anos vão ter uma crise do herpes zoster e realmente ninguém pediu para ter esse tipo de condição médica, condição clínica. Então você não vai estigmatizar de forma alguma, não apenas um portador do vírus do herpes, mas de qualquer outra enfermidade, qualquer outra doença. Então conviver com o vírus do herpes para muitas pessoas é um duplo desafio. O desafio do controle das crises do vírus do herpes e também, num primeiro momento, ter a ideia de que aquilo é um estigma. As mulheres ficam com baixa estima quando o vírus do herpes labial se pronuncia mais, seja no inverno, seja no excesso de sol, seja naquela noite mal dormida, naqueles dias em que acaba favorecendo uma queda da imunidade. E também na parte íntima, quando você tem uma crise, eventualmente vão aparecer lesões, uma ou mais lesões, o que também cria um outro estigma. Estou aqui para fazer com que você faça uma ressignificação em relação a isso, ok? Quando eu escrevi o meu livro, sou um próprio exemplo disso, eu escrevi exatamente o que aconteceu comigo lá na época e, claro, também fiquei estigmatizado no começo, mas depois resolvi dar a volta por cima. Tanto é que eu estou aqui falando para você sobre o vírus do herpes. Em primeiro lugar, quando você tem o herpes labial, você vai fazer o tratamento dele, ponto final. Mas tem alguém me olhando torto no trabalho, alguém que está evitando se aproximar de mim, ou alguém que eu estava ficando, namorando e criou ali um certo estigma em relação a mim. Você vai inverter a jogada. Basicamente, aquele que tem essa ideia de estigma na cabeça, o problema é dessa pessoa.
Então, eu sempre digo, também falo no meu livro, se a pessoa não quer se relacionar com você no âmbito da amizade ou no âmbito dos relacionamentos, o problema é dela, o problema não é seu, o problema é dela. Então, ela tem poucos conhecimentos, tem um preconceito exacerbado, então o problema vai ser dela. Agora, claro, quando nós estamos em uma crise, nós vamos tomar alguns cuidados adicionais. Por exemplo, em relação ao vírus do herpes labial, nós vamos evitar de compartilhar objetos pessoais e está tudo bem. Ou eventualmente no almoço, no jantar, eu vou evitar de compartilhar meus talheres, meu copo. Está tudo bem, só uma medida preventiva. Não tem nada de exagerado nisso. Nada de exagerado nisso. E em relação ao herpes nas partes íntimas, o herpes tipo 2, você vai se abster, eventualmente, de ter relações naquele período, tomar seu retroviral, seguir o esquema médico que seu infectologista ou seu médico de confiança prescreveu e está tudo bem, você vai agir dessa forma. Agora, o que nós não podemos é conviver com pessoas que tenham preconceito em relação ao vírus do herpes. Então, a minha recomendação é, se a pessoa tem preconceitos com você, eventualmente você está com uma crise visível, a pessoa sabe que você tem essa condição, o problema é dela. Tem um caso que, inclusive, não está documentado neste livro, há muitos e muitos anos atrás, eu tive um relacionamento com uma pessoa e eu sempre fui franco em relação à minha condição, em relação ao vírus do herpes, e a pessoa lamentavelmente não aceitou, ficou assustada, então que ela seguisse o seu caminho. Foi exatamente o que eu acabei falando para essa pessoa na época. Em primeiro lugar, eu não vou diminuir a minha autoestima para tentar agradar uma outra pessoa ou ficar chocado com uma reação como aquela, inclusive foi um pouco desproporcional. E aliás, em relação a essa vida do estigma, isso é muito importante você compreender. A vida continua. A vida continua, você vai fazer os seus tratamentos, conhecer mais seu corpo, observar essas incidências, praticar exercícios, sair um pouco do sedentarismo, então isso vai ser realmente bem importante para você. Tanto é que a vida continua, que eu estou aqui, casado com a minha esposa e muito feliz há muitos anos, e quando comecei o relacionamento com ela, fui extremamente franco, e ela, claro, uma pessoa bem instruída em relação a conhecer um pouco mais sobre o vírus do herpes, ela, claro, prontamente disse que isso jamais seria um problema e de fato não é. Então isso é muito bom, você precisa entender que o mundo não se fecha para você, você apenas vai começar a abrir novas portas. Então o estigma, meus amigos e minhas amigas que assistem aqui ao meu canal, o estigma, ele vai aparecer em algum momento. A nossa reação é que define tudo. Se nós vamos aceitar aqueles comentários maldosos, se nós vamos nos diminuir em relação a este momento inesperado que apareceu na nossa vida, então isso vai depender unicamente do nosso comportamento. Comportamento este que eu sempre repasso para os meus leitores que entram em contato comigo do meu livro Dominando o Herpes, que está lá no fundo na tela, como para outras pessoas que estão em um momento negativo, temporário em relação a isso. E lá no livro, os depoimentos que eu colhi de diferentes pessoas, de diferentes estados do Brasil, normalmente trazem exatamente estas afirmações. Pessoas que deram a volta por cima, se conheceram, mudaram a forma de se relacionar com as pessoas, finalmente marcando, entre aspas, mais o seu território em relação a se conhecer e saber que quem vai continuar na sua vida, seja no lado da amizade ou no lado do relacionamento pessoal, são aquelas pessoas que não têm este preconceito, não criam esta imagem desnecessária e exacerbada deste estigma. E temos até um nome, lá no livro eu escrevi esse nome, esse neologismo, essa nova palavra em relação a esse pensamento constante desse estigma, nós chamamos de neurherpes. Até vou escrever o nome aqui embaixo, neurherpes, essa neura, tanto de pensar toda hora na crise do herpes, como também
sobre a aceitação ou não das pessoas em relação a você e a sua condição. Então, essa neurébis, ela precisa ser abandonada agora. Se você está vivendo este momento de estar com essa neurébis, essa mania de pensar toda hora no vírus do herpes, nas crises, nas nevralgias, o momento é dar um stop agora. Então, a partir de agora, se você está vivendo essa condição, você vai mudar o seu comportamento em relação a isso. E o lado positivo da internet é que nós encontramos muitos grupos de portadores recorrentes e acabamos trocando experiências maravilhosas em relação a isso. Lá na outra rede, que tem no livro também, lá na outra rede, nós temos 2 grupos importantes para troca de ideias, que é o grupo Eu Odeio o Vírus do Herpes, ou da herpes, você vai procurar lá no seu aplicativo da outra rede social. E também nós temos um grupo secreto chamado Fita Amarela. E no Fita Amarela nós fizemos um trabalho fantástico de troca de conhecimentos com resultados, tanto no zelo do cuidado da saúde, como também na questão da autoestima, a questão mental, realmente com um grande sucesso. Então, por exemplo, o Fita Amarela, que é um grupo secreto, você vai ter que encontrar quem é o administrador, você vai aí conseguir ver o histórico, tudo que nós conversamos até hoje e absorver um pouco daqueles conhecimentos. Então, muito obrigado por você estar aqui e não se esqueça, show estigma, esse negócio de as pessoas estigmatizarem os portadores do herpes, uma coisa retrógrada e do passado. Até mais, seguimos juntos.